Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Estamos aqui, eu, a Lu, mais uma vez, hoje, dia 7 de abril. Nós vamos começar o capítulo 20, que vai falar sobre trabalhar e esperar, do livro Mãos Unidas, né, Lu? Tudo bem com você, Lu? Tudo bem, Conrado? Com você? Tudo em ordem também? Sim, Lu, estamos bem, graças a Deus. Então, boa tarde, bom dia, boa noite a todos aqueles que nos acompanham, que gostam desse estudo, né, que nós fazemos com muito carinho, com muito amor, dentro daquilo que nos é possível, dentro das nossas capacidades, mas estamos aqui de coração assim aberto, com muita vontade de aprender, e quando você aprende, né, Conrado, a nossa obrigação de colocar em prática. Então, estamos aqui no caminho, aguardando, né, o que Emmanuel trará para nós nesse capítulo, que tem um título bem interessante, né? Sim, Lu, eu acho que vai bem de encontro algo que é falado muito dentro do meio espírita, né? Trabalho, Trabalho. trabalho, que existe a lei do trabalho, né? A necessidade da gente crescer e amadurecer através do trabalho. E, ao mesmo tempo, exercitar outro aspecto, né, da nossa personalidade, que é a paciência, né? Sim. Vamos ver como é que o Emmanuel vai desenvolver esse tema, Lu. Mas A gente eu acho que vai ser nesse sentido, nesse caminho. porque a gente fica pensando assim, todos que trabalham esperam receber, né? Esperam o resultado do trabalho, vamos pensar assim, né? Nós trabalhamos em busca de um resultado. E ele coloca para a gente, de novo, uma conjunção aditiva, né, Conrado? Espera. Porque eu vejo assim, nem sempre o resultado vem na hora que nós queremos. Principalmente se nós pensarmos no resultado de um trabalho de fundo espiritual, né? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos que algo nos aconteça, nos dedicamos, estou pensando nisso, hein? Nos dedicamos ao máximo para conseguir, para conquistar algo. E acabamos nos frustrando porque não acontece quando nós gostaríamos. Então ele coloca para nós, trabalha, mas coloca o outro lado, espera, né? Sempre da gente, para ficar bem claro que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E por isso nós temos que aí trabalhar a nossa paciência, né? Desenvolver em nós a paciência, tirar um pouco da ansiedade de querer resultados imediatos. Lu, esse é um aspecto, né? O outro aspecto a ser, talvez, trabalhado nesse capítulo é o fato de que muitas vezes a gente simplesmente espera. Acha que as coisas vão cair no braço da gente, né? De mãos Sim, beijadas. E, na verdade, não. A gente tem que esperar realmente, tem que sonhar, tem que buscar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se mexer, correr atrás, não é? Sacudir o corpo e vamos embora. vamos atrás. Como ele sempre nos disse, mestre, né? Levanta e vai, né? E se levanta, já diz, sai da inércia, né? E vá fazer aquilo que você precisa, né? Então vamos lá, a gente fica postulando, tentando imaginar o que Emmanuel vem nos trazendo, né? Analisando pelo título. E é gostoso, né, Conrado? Porque a gente vai imaginando, né? E aí, normalmente, conforme nós vamos lendo o texto, a gente acaba quase que acertando, né, aquilo que ele queria trazer para nós. É assim. Então, vamos começar o capítulo 20, Trabalho à Espera. Começa assim: nunca te suponhas a sós em servindo à seara do bem. Nossa, como isso dá um conforto, como isso dá um alento, né? Porque imaginar que nós estamos sempre amparados, nós não estamos sozinhos, né? Quando você serve a seara do bem, é a seara do Cristo. Então, quando você vai fazer o bem a alguém, né, tenha certeza de que não está sozinho.
E a gente, às vezes, pensa, né? Nossa, eu estou fazendo um trabalho, eu estou me dedicando, é um trabalho de formiguinha, eu estou sozinha. Não, ele fala, não te suponhas, né? Ou seja, nós nunca estamos só, nunca. Acho que essa frase, para mim, foi um conforto agora. Ô Lu, e esse estudo, ele tem um cunho espírita, né? Espiritualista. Então, às vezes, a gente vai abordar, e vai ser abordado mesmo, temas que muitas vezes alguém assim que cai de paraquedas nesse estudo vai se assustar, mas a gente precisa ter a consciência de que nós sempre estamos acompanhados espiritualmente. Sim. Nunca estamos sozinhos. Agora, aquilo que nós fazemos, aquilo que nos motiva, né, o caráter da ação que nós estamos promovendo, vai dizer que tipo de espírito está nos acompanhando. Né? Exato. Então, se nós estamos desenvolvendo um trabalho para o bem, voltado para a caridade, né, para fazer algo de bom, né? Quem vai estar do nosso lado? Não vão ser Então, espíritos mal intencionados. Vão ser espíritos que vão enxergar em nós, né, instrumentos para fazer esse bem. Então, isso tem que ficar muito claro. A gente, quem vai estar conosco no nosso dia a dia? Depende de como estão nossos pensamentos, depende de como, com quem nós estamos nos conectando. Né? Se eu sim. estou alimentando sentimentos de mágoa, rancor, né, me sentindo injustiçado, é óbvio que eu vou estar sintonizando com esse tipo de energia. Não é, Lu? Sim, sim, e a gente tem que pensar que ele está dizendo servindo na seara, né, Conrado? Porque às vezes a gente pensa que fazer o bem é aquilo, eu vou levar uma cesta básica, vou fotografar, eu vou doar sangue, vou fotografar, vou colocar em todas as redes. Isso não é servir o bem, né? Você está buscando uma autopromoção. A gente tem que ter bastante cuidado nisso. Então, quem é que está acompanhando, quem está realmente servindo, né? Servindo ao outro, servindo ao próximo, sem pretensões nenhuma, sem esperar nada em troca. Primeiro, os nossos mentores, que estão conosco ali, estão muito felizes quando a gente se volta para a seara do bem. E a espiritualidade superior, né? Ou os designados por Deus para nos acompanhar, designados por Jesus, nunca estamos sozinhos, né? Como você disse. Vamos nos sintonizando com o bem, como que o bem não estará conosco, né? Então, isso é um alento, eu acho que é um alento, assim, para a gente, para nos fortalecer nas obras que a gente desenvolve, né? Os mensageiros do Senhor estão sempre abençoando, secundando, apoiando e complementando-te o trabalho. Olha, de novo um alento, Conrado. Porque eles estão nos abençoando, estão conosco. E o interessante, Conrado, que além do apoio, eles complementam o trabalho. Então, nós estamos nos doando, mas grande parte do trabalho acaba sendo desenvolvido pela espiritualidade. Né? Nós temos nós somos instrumentos usados, mas a grande força, o grande apoio vem da espiritualidade. Então, pode ter certeza que a espiritualidade ajuda. Deixa eu falar só um negocinho, Conrado. Eu entendo perfeitamente tudo isso que eu acabei de falar, eu enxergo isso com muita clareza. Mas, por outro lado, também vejo que quem se propõe a ajudar precisa se propor a ajudar de inteiro, sabe? Estar disponível por inteiro, estar comprometido por inteiro. Porque, senão, às vezes, a gente acaba atrapalhando a espiritualidade que quer ajudar. Não sei se você entende isso, né? Então, eles complementam o nosso trabalho porque, às vezes, nós não estamos tão entregues àquilo que nós estamos fazendo. Às vezes, a gente está fazendo algo pensando lá em casa, pensando no boleto, né? Pensando em outras coisas, e eles acabam tendo que complementar. Né? Mas eles estão sempre conosco. E aí eu vejo essa parceria importante e vejo a importância da nossa entrega, de nós sermos verdadeiros naquilo que nós estamos fazendo.
Você me entendeu? Claro, Lu, perfeito o que você colocou. Eu acho que essa entrega tem que ser em tudo que a gente faz. Em tudo, né? Não adianta ir no centro espírita e sentar lá, guardar a leitura do evangelho, mas ficar lá no celular, né? É. Ou a cabeça está no problema, a cabeça está no lazer, no encontro que vai ter com os amigos depois. Você não resolve. A gente tem que estar focado naquilo que a gente está fazendo. Por isso que a gente sempre busca nas meditações, né? No sentido momento presente, onde nós estamos Sim. exatamente. Traga a sua consciência para cá, é isso, é você. Porque a mente nossa é divaga, nós vamos estar em um monte de lugar, pensamento fluindo. Então, realmente, a gente precisa estar entregue em tudo que a gente faz, inclusive na prática do bem. E um ponto, né, que eu acho interessante nessa fala de Emmanuel, às vezes nós estamos fazendo alguma coisa de importante, mas a gente não se sente reconhecido, né? As pessoas não dão valor naquilo que a gente. E muitas, pelo contrário, às vezes nós somos criticados, né? Por estar fazendo tendo determinadas atitudes, visando fazer algo de bem, né? Ah, mas você é bobo, mas que. Sabe, a gente acaba sendo criticado, Lu, sabe como é que é? Mas é o que esses elogios que às vezes inconscientemente a gente está buscando, esse reconhecimento, é o que menos importa, porque o mais importante é que a espiritualidade está sempre abençoando o nosso trabalho, apoiando e complementando, que é o mais importante, é o tijolinho que nós estamos assentando lá, né, Sim. no espiritual, Lu. Então a gente fala assim, às vezes ninguém reconhece o que eu faço, ninguém vê que eu faço isso também, que eu ajudo aqui, o trabalho que eu tenho aqui, mas não importa, continue fazendo, se entregue, se coloque por inteiro, faça o seu melhor, né? Sim. E E quem aí, realmente vê, tá vendo. exato, porque eu fiquei muito com esse complementando-te no o trabalho, Conrado, pensando, por exemplo, né? Você vai aplicar um passe. E se você não estiver por inteiro ali, doando realmente energia, como você está propondo fazer, a espiritualidade vai fazer, né? Ela vai acontecer o passe, mas nós poderíamos auxiliar muito mais se nós estivéssemos entregue, né? Era só para complementar isso, né? Para a gente ficar alerta, como você disse, né? Estar presente realmente, de corpo e alma. Ele coloca assim: e não precisam trombetas para se anunciarem, nem requisitam dispositivos de alarme para te entregarem o amparo de que se fazem portadores. Óbvio, né? Nenhuma espiritualidade superior vai chegar fazendo todo um alvoroço porque está te ajudando, né? Então, nós vamos receber, né, o amparo que precisamos, sem que na maioria das vezes nós estamos percebendo. A gente nem percebe o quanto nós somos auxiliados. Até porque, Conrado, eu acho que nós somos muito distraídos, na maioria das vezes, né? Nós recebemos uma bênção, recebemos um amparo, recebemos uma ajuda, e a gente não percebe, nem percebe. Você está andando na rua, você é quase atropelado, a pessoa buzina, você leva um susto, né? Sai assim, e você nem percebeu que pode ter ocorrido, olha, alguém que inspirou esse motorista a buzinar para você acordar e sair do meio da rua, porque você estava tão distraído que você seria atropelado. Sabe situações assim que acontecem, a gente não dá o mínimo valor, não percebe nada, né? E eles estão ali nos auxiliando sem que a gente nem perceba, né? Lu, eu acho que nós somos tanto, mas tanto ajudados, né? Sim. E de forma anônima. Forma anônima. Imagina um mentor, um anjo da guarda, né? Chegar para você e falar assim, olha, lembra aquele dia assim, né? Que você quase foi atropelado? Fui eu, hein? E eu ali, não se esquece disso não, hein? Não é, Lu? Na verdade, é Sim. difícil a gente fazer algo de forma anônima. Nós ainda temos essa dificuldade. Em geral,
a gente, diante das nossas imperfeições, a gente busca um reconhecimento, né? Porque a gente quer Infelizmente, né? conscientemente, por exemplo, se a gente faz o bem para alguém e na oportunidade que esse que recebeu o bem de nós tem para nos fazer o bem não faz, a gente magoa, fala, pô, eu ajudo tanto e agora que ele podia me ajudar, não está me ajudando, né? Diferentemente, os nossos mentores, os espíritos de luz, eles simplesmente auxiliam por por amor e por reconhecimento de que nós somos e temos condições de ser luz. Sim. Ser luz num ambiente de muita escuridão ainda, que a humanidade vive. E eles já venceram, né, Conrado, essas necessidades que nós temos ainda, né? De reconhecimento, das pessoas poderem agradecer. Eles já passaram por isso já não faz mais parte. Fazer o bem pelo bem, né? Nós ainda estamos aprendendo, né? Então vamos aprender. Falar. Então, em silêncio, quem são os mensageiros do Senhor, né? Em silêncio, sabem escolher oportunidades, processos, maneiras e pessoas para isso. Nossa, o quanto, né, Conrado, aquela pessoa que você às vezes menos espera, a pessoa vem em seu socorro, às vezes uma palavra, às vezes um olhar, às vezes um sorriso, né? Às vezes você está num dia tão ruim, aquele olhar carinhoso, né? Pouca coisa que pode auxiliar alguém, né? Até você, como você disse, nós ainda precisamos de reconhecimento, né? Até você reconhecer numa pessoa uma qualidade dela, né? E isso, a gente pode estar sendo intuído a fazer isso, a auxiliar, né? Fala assim, nossa, eu não sei nem por que eu elogiei tanto essa pessoa. Simplesmente porque eu fui usada como um instrumento pelos mensageiros. E quantas vezes as pessoas fazem isso conosco? Então, oportunidades que surgem na nossa vida, né? De várias formas eles estão presentes e em silêncio. Nós estamos achando que nós damos conta de tudo, que nós somos as últimas bolachinhas do pacote, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas, na verdade, o que nós conseguiríamos fazer se nós não tivéssemos esse apoio, essa ajuda, né? Ô Lu, eu acho que nós somos muito bem analisados e estudados e reconhecidos, né, por esses mensageiros do Senhor. De repente eu me pergunto assim, será que eu sou, né, um desses instrumentos que a espiritualidade usa para a prática do bem? Né? Será que eu sou? Será que eu não sou? Na verdade, Lu, a gente tem que buscar se manter numa coisa chamada faixa de amparo. Faixa de amparo. No nosso dia a dia, como é que nós nos comportamos? Diante da oportunidade de auxiliar alguém, de fazer um bem, nós estamos de prontidão para isso? É isso? É assim que nós nos encontramos? Ou às vezes a gente faz vista grossa, finge que não viu, finge que não é com a gente, não é? Dá uma desculpa. Dá uma desculpa. Então, quando a gente está vibrando nessa faixa de amparo, a espiritualidade sabe disso. E ela sabe que ela pode contar com a gente para os trabalhos que precisam ser desenvolvidos. Então, ela te enxerga como um instrumento, né? Como ele falou aqui, ó, que esses mensageiros, eles sabem escolher as oportunidades, os processos, maneiras, né, como que vai ser feito e as pessoas que vão fazer isso. Eu sou uma pessoa que não me dispõe para nada, né, que vivo só em função das minhas necessidades e não estou nem aí para nada, Lu, né? É óbvio que eu não vou ser a pessoa que vou estar junto, né, desses espíritos fazendo bem, porque eu não estou nessa faixa, eu não vibro assim, né? Então, eles sabem com quem que eles podem contar, porque aqui encarnados nós já temos atitudes que nos dão passaporte para isso. Sim.
Compreendeu, Lu, o que eu falei? Compreendi. E, infelizmente, né, Conrado, essas pessoas que não se colocam à disposição para auxiliar, para ser instrumento, são aquelas que mais esperam ajuda, que mais ainda lamentam por não conseguir, né, sair de uma determinada situação. Mas a gente precisa olhar para a gente ver o quanto nós somos abertos e disponíveis, né, para servir, Sim, para Lu, auxiliar, não porque adianta tudo nada. na vida volta. Oi? Não adianta nada nós termos uma postura aqui, né, uma postura egoísta, e achar que durante a noite eu vou ser Jesus em pessoa, né? Vou Pois ajudar é. tudo. Não, né, Lu? As coisas são, nós somos quem nós somos. Não tem Ou passo. vou ser, ou vou ser auxiliado, né, Conrado? Eu me coloco numa redoma, não tenho tempo para nada, só cuido de mim e vou querer ser auxiliado de todas as formas. Né? Acho que Ao tudo é invés uma troca. de termos os instrumentos para levar luz, nós vamos ser os assistidos, né? Sim, E somos, né? A gente sabe que e somos somos. assistidos. Nossa, e como somos, graças a Deus, né? Eles nos acodem. Aí ele coloca uma palavra assim, observa. Então, agora ele vai apresentar situações para nos mostrar o que ele falou acima, com certeza, né? Observa. Abeiravas-te da exaustão no capítulo das disponibilidades materiais para o sustento das boas obras. Entretanto, no ápice da necessidade, alguém apareceu, estendendo-te o concurso preciso. Estou mostrando para a gente um momento que nós somos auxiliados. Tu coloca uma situação, né? E é material, né? Você está desesperado, né? E de repente alguém aparece. Esse alguém não veio por acaso, né? Nada é por acaso. Esse auxílio, esse socorro foi direcionado, né? Foi amparado, conduzido pelos mensageiros que escolheram alguém para fazer esse trabalho. Não é assim? Lu, Emmanuel está dizendo para a gente, olha, está na cara. É só ver, é só parar e pensar, refletir sobre isso. Naquele, Pois é. naquele momento que você não via mais saída, né, que não tinha mais para onde recorrer, de repente surge uma solução. Algo do nada aparece para te acudir, alguém, ou um telefonema, né? De alguma forma surge um anjo, surge uma nova, uma solução. Lu. Isso aí, o que é? É do nada? Foi um Não. lance de sorte na vida? Não, o que está falando é o seguinte: isso aí foi conduzido. A espiritualidade está observando, está vendo e se mobilizou para te levar esse amparo e essa ajuda. Observa, Sim. está na cara, né, de vocês. Entendam isso. Entendam que não existe acaso na obra do Pai. Não existe acaso. Ele coloca um outro observa aqui, ó. Impedimentos domésticos passaram a obstar-te a cooperação no auxílio aos semelhantes. Todavia, quando tudo se te afigurava entrave indissolúvel, algo sucedeu, quebrando-te as amarras e desanuviando-te o caminho. Muitas vezes a gente passa por isso, né? Às Muito. vezes, né? Muito, né, Conrado? Às vezes a situação da casa, quer dizer, você está dentro, imbuído, né, de um trabalho de ajuda aos semelhantes, você trabalha, você vai, você gosta, de repente, né, dentro de casa acontecem problemas, impedimentos, as pessoas não entendem aquilo que você está fazendo e você se vê como que impedido, né, de sair para o auxílio, né? E aí a gente fica, nesses momentos, assim, eu já passei por isso, você se sente muito mal, né? Se sente muito impotente, porque você gostaria de fazer algo e não está conseguindo fazer, e você estava só fazendo bem. Ele fala assim, ó, de repente, alguma coisa abre o caminho e você consegue voltar a fazer o que você estava fazendo, porque o que você fazia era o bem, só não estava sendo entendido. Esse rompimento, esse desamarrar, né, aquilo que estava te impedindo, também não é o acaso. Vamos pensar, nossa, a pessoa que implicava tanto, agora acostumou com a ideia. Não, não acostumou com a ideia.
com certeza, a pessoa que implicava que nós fôssemos desenvolver um trabalho continua com o mesmo pensamento, mas tem alguém, tem uma força muito maior do bem que auxilia que a gente consiga voltar a agir como agia antes. Isso encaixa muito bem para mim, viu, Conrado? Para a grande maioria das pessoas, viu? A gente sabe muito bem, né? Ô, Lu, eu vejo que, né, eu imagino, na verdade, que são poucas as pessoas que estão realmente vibrando nessa faixa de amparo, de auxílio, estão disponíveis, né, à prática do bem. Não é a maioria, talvez seja a minoria. Então, quando nós estamos realmente decididos a fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição, Lu, imagina o esforço que o plano espiritual não faz para que a gente, tudo aquilo que a gente encontre de dificuldade, de barreiras, possa ser desfeito. Não é? Qualquer Sim. problema que surja, existe um interesse muito grande de que esse problema não exista mais, que tenha solução, né? Então, olha só, a dádiva de viver no bem, né? Se nós estamos realmente decididos e vivendo no bem, nós vamos estar sendo o tempo todo amparados, Lu, e sendo auxiliados nessas dificuldades que aparecem mesmo. Às vezes, realmente, a gente está enfrentando situação de doença dentro da nossa casa, às vezes a gente está vivendo uma situação de separação, né? Tantas situações difíceis, um filho dando problema, né? Gerando problema. A gente sabe como é que é, de repente, está desempregado, precisa de alguma forma buscar uma outra maneira de buscar renda, e aí você acaba comprometendo aquele momento que você tinha para praticar caridade num centro, numa igreja, não é? Participar de alguma coisa de auxílio. Então, assim, Lu, acredite, nós temos que acreditar. Se nós estivermos decididos em fazer o bem, os caminhos se abrem. Os caminhos se abrem. Porque, às vezes, Conrado, tudo isso que você falou também pode ser uma simples implicância, por não entender o que é o que você está fazendo. Então, acaba implicando. E eu gostei quando você disse, né? Eles encontram caminhos, né? O que você está fazendo com o talento que você recebeu? Então, se você está querendo colocar esse talento em prol do bem do próximo, a espiritualidade vai auxiliar. Como você disse, eles vão, o quanto que eles não vão nos auxiliar para que a gente consiga continuar o caminho que nós escolhemos, né? E a gente tem muitos testemunhos de que isso acontece realmente, né? O tempo todo. O tempo todo. Doenças te ameaçavam, ele está no observa ainda. Doenças te ameaçavam com a paralisação das possibilidades de servir e até mesmo com a desencarnação. Contudo, no instante mais grave do mecanismo das circunstâncias, reportar o remédio à justa de que carecias para continuares em ação. Então, olha só, hein? O remédio que você precisava na medida certa para continuar em ação. A gente fala, existe milagre? Existe milagre, Conrado? Mas existe o amparo. Existe, essa palavra milagre, É difícil. tem que ser melhor entendida, né? Milagre, ele sobrepõe algo sobrenatural, algo inexplicado, né? A gente sabe que tudo tem uma explicação. Não, lógica. Está apoiado em mecanismos físicos, né? Naturais, da natureza. Mas surgem soluções, né? Talvez seriam isso, né? As soluções surgem, né? Então, a gente tem que entender bem essa, mas que aos nossos olhos parecem assim, nossa, um milagre. Milagre. É por isso que eu brinquei. Nossa, milagre, né? Algo de sobrenatural aconteceu. Não é. Né? Você quer continuar falando? Lu, então, essa questão da doença sempre realmente é um entrave, né? A gente
tem que estar muito tranquilo em relação a isso. Lu, eu tenho uma sensação de que eu já fui muito ajudado nesse sentido. E que se talvez eu não tivesse me caminhando, né, direcionando da forma que eu tenho direcionado a minha vida, com meus defeitos, minhas qualidades, né, eu não teria sido tão amparado. E eu sei que fui muito amparado já em muitas situações, né, tantos de nós. E eu acho que a escolha que eu fiz para minha vida, o direcionamento que eu estou dando para ela, e eu insisto aqui, eu sou cheio de defeitos ainda, mas apesar dos meus defeitos, eu quero fazer o certo, né? Nem sempre consigo, mas eu quero fazer o certo. Então, isso aí abre-se portas e abre-se oportunidades, e de repente, algum enfrentamento de saúde, ou algo até mais complicado, dores que a gente passaria, não, não passamos, né? São deixadas de lado, porque não é mais necessário, talvez, né, Lu? Sim. Seja isso. E assim, se a gente não for tão profundo ali, até mesmo, ele falou com a desencarnação, mas às vezes é uma doença e a gente pode transformar essa doença num mal-estar, por exemplo, uma dor de cabeça muito forte que te paralisa, né? E que naquele momento, né, você não fala, não estou com possibilidade de trabalhar, de ajudar. Nesse momento, eu estou com uma dor de cabeça muito forte, muito forte. E aí, mesmo assim, a gente acaba arrumando forças para ir. Aí você fala, da onde vem essa força para eu ir? Eu estou com dor de cabeça. E quando você vai no trabalho, quando você vai auxiliar, o que acontece? A dor de cabeça, na maioria das vezes, some. Então, às vezes, a gente chega no lugar com uma dor ruim, o corpo ruim, alguma coisa não está bem conosco. Não agora, com pandemia, a gente já fica mais preocupado com esses mal-estar, mas em situação normal, né? E aí o remédio que vem para nós, né? E na medida certa que precisávamos, nós somos auxiliados ali. Quer dizer, aquilo que eu estava sentindo é retirado com a mão. Então, quando você se dispõe a fazer o bem, mesmo que você não esteja bem, você recebe, e recebe muito. E a gente fala, como assim, né? Eu não tomei nada e me... Por quê? Porque a espiritualidade precisa da sua presença, que você esteja ali para trabalhar. Né? Eles fazem muito, muito, mas precisam de nós. E se a gente se dispõe aí, nós somos atendidos e socorridos e a gente nem percebe. Então, quando eu já pensei muito nisso, porque às vezes falo, nossa, com uma dor de cabeça hoje não vou ao centro. Né? E fico em casa, a dor de cabeça não passa de jeito nenhum. Em outras situações, eu fui com a mesma dor de cabeça e eu saí de lá sem nada. Então, o remédio veio, providencialmente. Entendeu? Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, que eu acho interessantíssimo, assim. Um dia eu não estava muito legal, a gente tinha trabalho para fazer à noite lá no Rádio Luz, e eu não estava muito legal, um pouco de dor de cabeça, mal-estar no corpo, então eu falei, não vou, hoje eu não vou. A gente faz assim. Chutei o balde, falei, hoje eu não vou. Lu, e, enfim, fui fazer as minhas coisas, né? De repente, Lu, quando de forma assim, quando eu me dei conta, eu estava trocado. Estava pronto para ir pro raio luz. Gente, mas eu nem percebi que eu me troquei, que eu pus sapato. Tá? Foi impressionante isso, Lu. Foi bom, agora eu tenho que ir. Tem que ir. Fui, trabalhei lá, aquele mal-estar que era dor de cabeça, nem lembrei que estava mais lá dentro, cheguei ótimo em casa, e assim, essa é a lição, Lu. Essa é a Às vezes a lição. gente vai passar por algumas situações, algumas dificuldades para a gente, né? Mas a gente tem que ter a confiança de que nós estamos sendo amparados o tempo todo, e nós vamos ser amparados nas nossas necessidades, inclusive físicas, né? Inclusive física. Ele coloca provações do círculo íntimo te impuseram grande sobrecarga de tarefas, induzindo-te à inquietação e ao sacrifício. No entanto,
Quando a situação te parecia insustentável, providências surgiram de inesperado em teu auxílio. Olha, às vezes, olha, tá vendo? Em tudo que nós estamos passando, em tudo, mesmo dentro de casa. Agora nós não estamos mais falando que estamos lá fora fazendo, mas nós estamos dentro de casa. E às vezes sobrecarregados, com diferentes tipos de tarefas, com diferentes tipos de problemas, né? Que realmente te levam à inquietação. Às vezes a gente se sente ansioso, agoniado, pernilongo, por conta de problemas internos, problema da casa, problema de relacionamento dentro de casa, e aí você está sentindo que está ficando insustentável, de repente, né? De repente, a, o que é essa providência, né? Que de inesperado chega em teu auxílio? Vem boas vibrações numa oração que a gente faz, que a gente se eleva, o auxílio vem, a gente se sente mais fortalecido. Então, fala assim, mas eu estou tão mal dentro de casa, estou com tanto problema, tanta provação, tanto enfrentamento, o que eu faço? Não sei para onde correr. Se a gente se recolhe e faz uma oração, Conrado, como a gente se sente forte, como a gente se sente pronto para encarar o problema. Não que o problema tenha sumido, ele continua ali, mas vieram, né, em nosso auxílio, né? Estão ali nos fortalecendo, como para dizer assim, ó, cada um segura no teu braço e fala, vai que você dá conta, né? Porque você se elevou e pediu e vem em nosso auxílio. Eu entendo essa situação assim, Conrado. Ô Lu, diante desses exemplos que Emmanuel está passando para a gente, né, fica muito claro para mim que em tudo que a gente faz, nós estamos sendo assistidos, Lu. Em todas as situações da vida, ele só está falando, ó, observa. Observa. Deixa de ser automatizado e inconsciente. Traga para a sua realidade, para o seu consciente esse amparo. Né? Às vezes as coisas vão acontecendo tão automaticamente que a gente nem vai percebendo o tanto de ajuda. Ah, foi sorte, foi isso. A gente vai deixando, não vai tendo essa percepção, Lu. E a gente está sendo o tempo todo assistido. Agora, eu reforço, Lu, a qualidade da assistência que nós vamos receber tem a ver com a qualidade das nossas relações, com quem nós estamos ligando, né? Com aquilo que a gente nos propõe a fazer, né? O que está nos movendo, nosso coração, né? Se for más intenções, né? É óbvio que nós vamos estar assistidos por espíritos mal intencionados. Agora, se a gente estiver envolvido por boas intenções, nós vamos estar assistidos por espíritos bem intencionados. Como ele coloca lá, né? Servindo na seara do bem. Quer dizer, se você está ligado no bem, se a sua vibração é uma vibração de amor, você vai receber amparo e amparo de amor também. Né? Fala, problemas diversos te afligiam a alma, acenando-te com a ruptura de tuas nobres realizações em andamento. Mas quando as tuas melhores esperanças se apresentavam como sendo claramente frustradas, acontecimentos imprevistos liquidaram com eles e a estrada se te clareou novamente. Mais um exemplo, né, Conrado? De que a ajuda vem, né? Ô Lu, eu vou começar a partir de agora fazer um exercício, né, de prestar mais atenção nessas situaçõezinhas da vida, né, que às vezes passa desapercebido, mas para ter consciência, uma consciência maior, né, de todo esse amparo. Então, assim, eu vou procurar estar mais atento, né, desperto no meu dia a dia, para perceber essa sutileza do amparo, da ajuda que a gente recebe. Eu acho que vai ser legal, vai também. mais, a gente vai sentir mais, vai me fazer sentir mais fortalecido, né, naquilo que eu faço, nos meus compromissos, diante de uma decisão que eu devo tomar, porque eu realmente sou distraído e muita coisa passa batida por mim. Então é importante que a gente esteja mais atento a essa ajuda
E quanto mais atento a gente tiver, mais potencial de ser ajudado a gente vai ter. E é engraçado, né, Conrado, que tudo que ele está mostrando que nós podemos receber e que nós não prestamos atenção, está condicionado a servir na seara do bem, percebe? Que é aquilo que você voltou a dizer, né, várias vezes, também já afirmei, é a nossa sintonia, né? Então, nós não podemos nos distrair e deixar de perceber o quanto o trabalho no bem, o trabalho que você faz se dedicando a algo, traz em benefício. Né? A gente acha que não, porque nós somos muito imediatistas, a gente acha que é na hora, né? Mas não é, você vai plantando a sementinha, ela vai germinando e ela volta. E às vezes a gente não percebe que a sementinha brotou. Lembrando que o trabalho do bem, às vezes está nas coisas mais simples. Não é simples. Mais simples, não é se envolver numa superestrutura de trabalho, de caridade, às vezes é dar atenção para o seu avô, para a sua avó, né, para um idoso que precisa falar, que precisa contar as histórias, né? Às vezes a caridade está em se controlar no momento de estresse, nervosismo, né? E tanta coisa. Se capazes disso, a espiritualidade vai estar ao nosso lado ali, nos fortalecendo naquele momento. Né? Então, assim, é no dia a dia, no nosso relacionamento com os colegas de trabalho, né? No nosso convívio social, dentro da nossa família, principalmente. Né, Lu? Sim, e Conrado, eu estou pensando aqui, às vezes, né, olha, dentro da nossa família, principalmente essa de ouvir, né? Ouvir aquele que tem necessidade de falar, nossa, isso é um trabalho maravilhoso, porque não é todo mundo que tem paciência para ouvir. Tem gente que fala, não, já chega, já entendi. Então, ter essa paciência, né? E a gente fala, hã? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas de novo a mesma história, já contou 3, 4 vezes. Às vezes eu ouço a mesma 10 vezes. Às vezes, assim, né, eu tenho tias idosas, né? Às vezes eu ligo para elas, fico 1 hora, eu ouço a mesma história dali uma semana todinha, ela repete de novo. Mas isso faz tão bem para ela e no fim faz tão bem para mim, né? Mas eu estava pensando, por exemplo, a pessoa pode pensar, mas eu não estou bem, e aí vou participar de uma reunião de vibrações. Está todo mundo pedindo, orientando, vamos participar das vibrações. Quem não pode, faça uma vibração em casa, né? Falar, mas eu vou fazer pelo outro, eu estou precisando. O quanto, enquanto você está doando naquele momentinho, você está fazendo o bem para várias pessoas que podem se beneficiar daquela vibração, não é imediato que a gente recebe, mas continua trabalhando, né? Ele trabalha e espera que venha o retorno, você vai, sem você perceber, não tem nenhuma trombeta, mas você está recebendo, você está amparado. Quem faz o bem, recebe o bem. Não é assim? Queria lembrar de novo, porque nós estamos num momento precisando do planeta, precisando de vibração. Então, precisamos nos unir em vibrações de amor. Né? Fala, confia nos mensageiros do Senhor, cujo amparo nunca falha. Olha aqui, confia. Né? Quantas vezes a gente tão ansioso, né, Conrado, não acredita. Fala, não, as pessoas estão dando errado, né? Não acredita, porque não tem a paciência, e não tem aquilo que é principal, a fé, a confiança de que aquilo vai acontecer. Né? Então, o amparo não falha, sempre você terá. De diferentes formas, de diferentes fontes, de diferentes maneiras, mas o amparo vem. Né? Às vezes a gente se sente desamparado, né, Lu? Porque a gente não tem a capacidade de entender o momento de Deus. Sim. Né? Saber que tudo tem o momento certo, a hora certa, que muitas vezes a própria vivência daquela dor, daquela experiência é importante, vai trazer um aprendizado, né? Um crescimento para nós. Então, Conrado, mas o amparo nunca falha. Se a gente pensar situações que nós já vivemos, e todo mundo já viveu várias situações, em que uma pessoa que você nunca viu na sua vida te estende a mão num momento,
tão delicado. Conrado, eu me lembro de ter sofrido um acidente de carro e tinha criança, bebê. E, de repente, eu estava dentro da casa de uma pessoa dando banho no meu filho, mas a pessoa dando banho no meu filho, e eu nunca soube quem é essa pessoa, está tão passada do acidente. Então, eu penso assim, olha como o amparo vem, como tem pessoas que são usadas como instrumento, e a gente não percebe, fala, alguém me ajudou. Gente, né? Como não perceber, né? Como não valorizar? Não pode esquecer uma coisa dessa, né? É para o resto da vida agradecer em oração essa pessoa. Pois é, olha só o que essa pessoa plantou. Então, e olha, ela nem imagina quanto de vibração boa ela recebe. Exatamente. Né? Há 30 anos quase. Pois é. Então, ó, no entanto, seja qual seja o obstáculo, não te des a rebeldia ou lamentação. E sim, continua trabalhando e oferecendo à vida o melhor que possas fazer. Verdade, né? Porque as coisas acontecem, como nós falamos no começo, a gente tem tanta ansiedade que as coisas resolvam, né? E os problemas não deixam de existir. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, nós somos testados, nós passamos por provações, por enfrentamentos, e que naquele momento a gente começa a se lamentar. Então, o que ele diz para a gente aqui, né? Seja o que for que você estiver passando, né? Seja o que for, a dor de cabeça, a briga em casa, o problema no emprego, o que for, continua trabalhando na seara do bem. Ofereça à vida o melhor que você possa fazer, independente do que for que você está oferecendo, né, Conrado? Às vezes até fritar um ovo para um filho comer, mas faça da melhor forma possível, independente do obstáculo que você esteja enfrentando. E isso é uma lição para a gente colocar na cabeceira da cama. Né? Não reclama, não lamente e não se rebele contra aquilo que você está vivenciando, até porque ele é o seu grande remédio. A gente precisa lembrar desse lado, né? Então, eu tenho que viver com tudo isso e vou continuar trabalhando. Conrado, me perdoa 2 minutinhos, sabe o que veio à minha memória? Chico Xavier, doente, né? Com angina, dor no peito, que angina, minha mãe tem, diz que dói muito. E aí a pessoa ficava até 11 horas atendendo mães e depois ia psicografar com Emmanuel até de madrugada e levantava no outro dia pronto, né? Ele jamais deixou de oferecer o melhor que ele pudesse, independente de todo sofrimento. É uma pessoa para a gente se espelhar, né? Difícil a gente fazer igual, muito difícil a gente fazer igual. A revolta, a lamentação, ela nos coloca num nível de energia mais denso, né? Cria uma barreira. Né? O sentimento de culpa, de mágoa, de revolta, isso aí é como se gerasse uma estrutura toda que dificultasse o acesso da espiritualidade e o amparo da espiritualidade. Sim. Então, só que é difícil, porque às vezes a gente se vê frustrado nos nossos planos, naquilo que a gente mais deseja, ou às vezes, de repente, a gente passa a enfrentar uma situação de doença muito grave, muito séria conosco, ou com alguém querido, a perca de o emprego que a gente que perdeu, né? Tantas situações difíceis que mexe com a gente e que às vezes a gente tem uma tendência a se revoltar mesmo, lamentar, porque comigo, porque eu sofro demais, porque isso, porque aquilo. Não. A gente tem que entender, por mais difícil que seja, que tudo que nós estamos vivendo, independente da forma como elas chegam para a gente, são oportunidades de aprendizado, experiências que nós estamos passando que vão trazer amadurecimento para nós. Então, o que a gente tem que pedir é força
e amparo para que a gente possa passar por esse momento de crise da melhor forma possível. Nunca se lamentando, nunca se revoltando, né? Porque quanto mais nos revoltamos, mais distante fica a solução. Porque mais difícil esse acesso e o amparo da espiritualidade. Sim. Quantas pessoas que a gente vê privado de tudo na vida, né, Conrado? E está sempre com um sorriso nos lábios ali, e tentando ajudar o outro, e buscando auxiliar o outro, não é? Você vai ver a história de vida da pessoa, você não acredita, não é? E é assim que deve ser mesmo, né? As histórias de vida. Aí Entendeu? ele termina assim. Oi? Entendeu o que eu falei? Não. Essas histórias de vida são mesmo muito inspiradoras, né, Lu? Ah, sim, são. Perdão, viu, Conrado? Eu só ouvi o vida. Você não São. escutou? Acho que deu uma cortada na minha internet. Sim. São realmente inspiradoras, né? Se você vê numa distribuição de cesta básica de legumes, né? Você vê pessoas sorrindo ali, né? Trabalhando com tanta felicidade, e aí você vai olhar, entender a história de vida da pessoa, ela não tem, às vezes, a mínima condição, não tem o básico em casa, né? E está ali auxiliando o outro, se doando. Isso é uma lição de vida para a gente, uma lição de vida, né? Até porque não é a situação que define a nossa reação, né, Lu? É a nossa condição interna. Às vezes, uma Sim, mesma situação de crise, por uma pessoa, ela é enfrentada de uma maneira muito difícil, por outra pessoa, é enfrentada de uma maneira mais tranquila. A mesma situação sim, está sendo vivida de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, né? Conforme a pessoa estiver mais madura, né? Internamente, né? Ela vai saber lidar mais com aquilo, sem revolta, sim, né? Com resignação, aquela resignação sim, ativa que a gente fala. Depende de cada um. depende. Não, desse grau evolutivo, né, Conrado? Ele fala: os mensageiros do Senhor estão junto de nós e por nós, e jamais nos abandonam. Então, olha, eles estão junto e por nós, né? Ainda assim, mesmo quando o auxílio de que careças se te afigure tardar, continua fiel ao dever de servir, porque o barulho da queixa ou a gritaria da revolta podem, talvez, dificultar o socorro que vem vindo. É, Aí é a barreira que você falou, né, Conrado? E aquela ansiedade, às vezes a gente precisa que algo aconteça e aguarda desesperado e não acontece. É tudo o tempo de Deus, né? E é o que ele fala: continua fiel, continua servindo. Porque ele falou ali atrás, né? A rebelia, a lamentação, a gritaria, a revolta, quando as pessoas revoltam contra Deus, revolta contra a vida, revolta contra a sorte. E fala, e às vezes o socorro está ali, ó, pertinho para chegar, e você está atrapalhando. Você entrou numa faixa vibratória tão densa que eles não conseguem chegar até você, você não consegue receber. Não é? esse capítulo, Lu, ele foi muito bacana, né, para mostrar para nós, esclarecer de que nós estamos sendo amparados o tempo todo, independente do que a gente esteja vivendo, do que a gente esteja passando ou fazendo ou se disponibilizando. O amparo está aí o tempo todo. Mas não é fácil, mas o que ele está colocando aqui é, diante de qualquer situação da vida, da crise que você esteja passando, busque se manter calmo. Mantenha calmo. Controle a sua revolta, controle a sua lamentação. Esteja calmo. A situação está trágica, está difícil, mas se acalma. Busca essa condição de paz interna para quê? Para que as intuições, o amparo chegue, te acesse e você consiga encontrar solução. É muito mais difícil você encontrar solução enquanto você Nervoso. está nervoso, né? Agora, se a gente se mantém calmo diante de uma situação difícil,
a intuição chega. Porque está muito claro para a gente que nós somos amparados o tempo todo, basta que a gente se conecte. Uma das formas de se conectar é a prática do bem. Como ele colocou aí, ó, fazendo bem, você vai estar sendo amparado. Agora, numa situação difícil, mantenha calma. Mantenha calma. E faça uma oração. Isso. Faça uma oração. Interessante que ele falou aqui, né, Conrado? Continua fiel ao dever de servir. Isso. Nós temos dever de servir. E aí o exemplo do Cristo, né? Ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, nós viemos para nos auxiliar uns aos outros. É mãos unidas, né? Continuemos servindo, auxiliando o outro. Quando você dá a mão para o outro, você doa e recebe. A energia é trocada. Então, continue no dever de servir. Não desmoreça, por mais difícil que esteja a solução. E a gente tenha sempre conosco no coração, eu não estou sozinho. Por isso eu tenho força para continuar, não é? Perfeito, Lu. Muito bom. Encerramos. Muito bom. Encerramos mais um. Foi um capítulo mais longo, né? Pelo jeito a gente um pouquinho a mais, mas valeu a pena. Foram grandes aprendizados, né, Lu? Vamos buscar trazer isso mesmo para o nosso dia a dia. Grandes reflexões. Mais perceptivo a essas ajudas que a gente sempre recebe, né? E, novamente, agradecer a sua confiança, né, a parceria, né, que a gente estabeleceu. Muito obrigado também, agradecer toda a espiritualidade, né, que está junto de nós, né, já aqui, né, buscando algo bom, levar, né, reflexões que nós estamos fazendo, né, para outras pessoas que a gente acha que a gente vai poder estar ajudando. Estamos praticando bem, estamos bem acompanhados, né, Lu? Então, graças a Deus. Uma companhia que nós temos, graças a Deus, e a oportunidade que Deus nos deu, né, Lu? De estar aqui. Graças, né? A gente só tem a agradecer, né? E como somos pedintes, né? Pedir ao Mestre Jesus que nos envolva com a sua luz, com o seu amor, com o seu amparo, né? Sabendo que estamos sendo bem amparados, mas rogamos ainda mais proteção, para que possamos estar aqui na próxima semana com um novo estudo, um novo capítulo, né? Que Deus nos ampare. E seja, Lu, muito bom. Muito bom. Obrigada, viu, Com? Até a próxima, Lu. Até. Fica com Deus. Tchau, tchau.